Olá, hoje vamos apresentar nosso simulador de sinais vitais HS30. Esse nosso simulador pode ser apresentado em 6 versões: simulador de ECG, simulador de oximetria, simulador de ECG com capacidade para laudo, simulador de ECG e oximetria, simulador de ECG e oximetria com capacidade para laudo e a nossa versão Full, simulador de ECG, oximetria, respiração e temperatura. Aqui vamos apresentar para demonstração a nossa versão do Full. O nosso simulador apresenta algumas saídas, são elas: saída USB para comunicação com o computador, também apresenta uma saída para a simulação de oximetria e temperatura. Adicionalmente, também temos saída para a fonte externa, saída amplificada para os sinais de ECG, os pinos para a simulação de ECG e também para a simulação de respiração para a versão Full e a tela touchscreen, que será utilizada para interfacear o seu simulador. Aqui eu apresento o nosso menu principal, o qual será aberto ao ligar o equipamento. Nesse menu teremos acesso aos menus de ECG, oximetria, respiração e temperatura. Além desses menus dos parâmetros, você também terá acesso ao menu de sinais simulados, o qual apresenta os sinais que estão sendo simulados naquele momento. Através desse menu, você poderá comparar os resultados dos sinais obtidos no seu monitor com os sinais que estão sendo simulados naquele instante. Ele também tem acesso para o menu principal 2, o qual apresenta o menu de ordem de serviço, de captura de foto, arquivos armazenados, nos quais constam os resultados dos ensaios anteriormente realizados, sequências de ensaios, configurações e também uma tecla para voltar ao menu anterior. No menu de configurações, você ainda terá capacidade de configurar a parte de energia e memória, onde poderá configurar o brilho do display, se ele deve ser desligado ou não automaticamente depois de algum tempo em uso. Sons, onde você configurará o som de toque na tela, por exemplo. Ajustes de data e hora. Informações do simulador, o qual apresenta as configurações, versões de software e demais informações do seu simulador. Aparências dos laudos. Através desse menu você poderá configurar algumas características dos certificados que ele emite. Limites pré-programados, os quais ele utilizará para fazer uma autoavaliação automática dos seus resultados. E configurações das sequências de ensaios. Através desse menu, você poderá criar as suas próprias sequências de ensaios. Para a simulação de eletrocardiograma, inicialmente é necessário conectar o cabo de paciente aos pinos de ECG do simulador e acessar o menu de ECG através do botão de ECG do menu principal. Na tela que se abrirá, será possível selecionar o tipo de sinal a ser simulado. Aqui é possível você simular os sinais de ECG normal e pediátrico, sinais de desempenho tais como sinais senoidais, sinais de onda quadrada e pulsos. Também você pode selecionar e configurar a amplitude e a frequência do seu sinal, e para alguns sinais tais como o de pulso, também é possível você selecionar a largura dele. O menu também permite que você salve os registros dos sinais simulados. Para tanto, basta pressionar o botão Salvar registro e, selecionando o parâmetro a ser anotado, pressionar o botão Editar. Aqui, registre o valor obtido no seu simulador, no seu monitor. O simulador ainda apresenta outras opções de simulação, tais como interferência, desnivelamento de segmento ST, arritmias, pulso de marca-passo. Para acessar esses menus, basta pressionar o botão ECG Opções
dentro do próprio menu de ECG. Cada um desses menus possibilitará você configurar a simulação em particular. No caso, nossa simulação de ECG, nossa simulação de interferência, possibilitará que você faça simulação de interferências do tipo 50 Hz, 60 Hz, muscular, linha de base e respiração. A configuração abaixo determinaria a amplitude do grau de ruído. Então, lembrando sempre que a parte inferior do nosso simulador apresenta o sinal simulado, onde você poderá verificar a condição do seu e comparar com o resultado do seu monitor. Para voltar ao menu anterior, basta pressionar o botão ECG normal e desempenho para retornar ao menu inicial de ECG, ou o botão ECG opções, que acessará esse segundo menu de ECG. Nele, do mesmo modo que o de interferência, você poderá fazer a simulação do segmento ST, aonde poderá ser configurado o desnivelamento do segmento ST, arritmias. No caso de arritmias, o monitor ele realiza dois tipos de categoria de arritmias. Nós temos as arritmias contínuas, tais como uma arritmia de bloqueio de primeiro ou segundo grau, mas também temos arritmias que são determinadas como um evento. Para determinar o instante desse evento, utilize o botão disparar evento. Por fim, temos a parte da nossa simulação de pulso de marca-passo, onde poderão ser simulados tanto os pulsos, onde você poderá configurar a amplitude e a largura do pulso de marca-passo, como também a respectiva resposta do coração. Assim como para a simulação de ECG, para a simulação de respiração é necessário conectar o cabo de paciente aos pinos de ECG. Após a conexão do cabo de ECG, acesse o menu de respiração através do botão Respiração do seu menu principal. O menu de respiração apresentará então, logo na parte inferior do menu, as opções para simulação através dos bornes RA e LL, ou, caso você deseje alterar os pinos de simulação, para o modo RA, para os pinos RA e para o pino LA. Aqui, para o nosso exemplo, estarei selecionando a opção RA-LL. Após selecionar os pontos de simulação, os pinos de simulação, basta então configurar a frequência desejada. Você ainda pode alterar a linha de base, que pode variar de 500 a 2000 ohms de impedância, e a amplitude do seu sinal simulado, que pode ir de 0,2 a 3 ohms. O simulador HS30 apresenta ainda o recurso de simulação de apneia. Para tanto, basta pressionar a opção apneia ao fundo do seu menu de respiração. Aqui nesse menu, você terá as opções de apneia contínua e apneias de 12, 22 e 32 segundos. Para realizar a simulação, basta pressionar a opção desejada e, conforme você poderá visualizar abaixo no seu sinal de respiração, ela será imediatamente simulada. Ao desejar cancelar a simulação, basta cancelar a opção apneia. As apneias de tempo fixo serão canceladas após o intervalo correspondente. Assim como no menu de ECG, todas as telas apresentam a opção de salvar registro, onde você poderá apresentar o resultado do teste realizado. Para fazer a simulação de oximetria, é necessário acessar o menu de oximetria. É possível fazer a simulação de oximetria de dois modos: a simulação elétrica, para o qual será necessário um cabo de interface que conectará do seu borne superior do seu HS30 até o seu monitor, ou utilizando o nosso HSF, que é o nosso simulador óptico.
Aqui eu vou mostrar inicialmente a simulação ótica através do nosso HSF. Para tanto, basta conectá-lo no conector superior de simulação do seu HS30. Ao conectá-lo, você observará que o equipamento, o HS30, identificará o HSF, mostrando que a simulação simulada agora é óptica. Então ele apresentará a informação simulação óptica. Após conectá-lo, basta plugar o seu sensor de oximetria ao seu equipamento. Ao plugar o sensor de oximetria, o equipamento identificará automaticamente a tecnologia que está sendo utilizada. Você ainda poderá determinar e configurar os valores de saturação, frequência e o nível da amplitude do seu sinal. Além do modo automático, no qual o equipamento identifica automaticamente a tecnologia do monitor simulado, do monitor ensaiado, você pode ainda fazer a simulação no modo manual. Para tanto, basta pressionar o botão Configurações HSF e na parte de Seleção de tecnologia selecionar a opção Manual. Após isso, você poderá configurar qualquer um dos parâmetros do seu sinal, tais como luminosidade e níveis de detecção. No modo manual, você poderá ainda salvar os parâmetros configurados e cada um dos pontos de medição e atribuir uma tecnologia para tal, através das opções de tecnologia personalizada. Nelas, através do botão Editar, você poderá destinar um nome e configurar os pontos de saturação para cada um deles. Aqui no nosso exemplo, para o tecnologia personalizada 1, foi destinado a tecnologia Instramed. Observe que nela foi estabelecido o nome Instramed e determinado um ponto de saturação para cada ponto de medição. Assim, ao ser selecionada essa tecnologia no modo manual, o equipamento apresentará todos esses pontos de medição. Após configurar o sinal no modo manual, basta retornar ao menu anterior e configurar os parâmetros desejados. Note que quando no modo manual, o equipamento identificará HSF, manual e a tecnologia selecionada nesse momento. Os demais parâmetros poderão ser configurados normalmente, tais como saturação, frequência e amplitude. No modo manual, você ainda poderá salvar as novas tecnologias que você configurou. Para tanto, selecione as opções de tecnologias personalizadas e pressione o botão Editar. Lá, você poderá alterar o nome para a tecnologia destinada e configurar cada um dos pontos a serem simulados. No nosso exemplo, foi criado aqui, por exemplo, a simulação para Instramed. Então, foi acrescentado aqui a opção de tecnologia Instramed, onde você poderá verificar aqui quais foram os pontos obtidos e os parâmetros configurados para tal tecnologia. O mesmo pode ser feito para qualquer nova tecnologia que não seja identificada automaticamente pelo seu HSF ou que não ainda esteja prevista no seu HSF. O HS30 também permite a opção de fazer a simulação de oximetria no modo elétrico, ao invés do modo óptico que utilizava o nosso simulador HSF. Para a simulação no modo elétrico, é necessário utilizar um cabo de interconexão do HS30 ao oxímetro que será ensaiado. Como a conexão do oxímetro varia para cada tecnologia, existe um cabo de conexão para cada tipo de tecnologia a ser ensaiado. Os esquemas elétricos dos cabos são disponibilizados juntos ao manual e também no nosso site. Para fazer a simulação de oximetria elétrica, acessamos o menu de oximetria, através do botão de oximetria no menu principal. Nele, seleciona-se a oximetria, a tecnologia que será simulada, no caso RD-MEDIC, e os demais parâmetros de simulação, tais como valor da saturação,
frequência e a amplitude do sinal. Caso deseje, você ainda pode salvar os valores observados através do botão Salvar registros. Para salvar os registros e gerar os certificados de calibração e os laudos de verificação, é necessário que você, antes de iniciar os ensaios, abra uma ordem de serviço. Todos os registros estarão vinculados a essa ordem de serviço. Para abrir uma ordem de serviço, basta acessar o menu Principal 2, através do botão Ordem de Serviço, pressione o botão Nova OS. Nesse novo menu, insira os dados do equipamento a ser ensaiado. Para tanto, basta selecioná-lo e pressionar o botão Editar. Selecione também os limites pré-programados que deseja utilizar para a verificação automática. E confirme o resultado. Apenas com uma ordem de serviço aberta será possível salvar os registros dos ensaios, ou seja, sem ela, o botão Salvar registro existente em cada um dos menus de parâmetro não estará efetivo. Caso você os pressione, ele solicitará a abertura de uma nova ordem de serviço. Ao término de uma ordem de serviço, acesse novamente o menu de ordem de serviço e pressione o botão Fechar ordem de serviço atual. O equipamento solicitará a confirmação e indicará o local e o número da ordem de serviço fechada. Sempre que uma ordem de serviço estiver aberta, o número dela também será indicado no menu de tarefas do seu equipamento. Para a simulação de temperatura, é necessário utilizar o nosso cabo de interface, o qual será conectado no nosso simulador e a outra ponta ao canal de temperatura do monitor a ser ensaiado. Para a simulação de temperatura, basta acessar o menu de temperatura através do menu principal, selecionar o modo YSI 400 ou YI 700, dependendo da tecnologia utilizada pelo seu monitor, e selecionar a temperatura para cada um dos canais. Lembrando que para a simulação no modo YSI 400 é possível fazer a simulação de 2 canais de temperatura simultâneos e para o modo YSI 700 apenas um canal de simulação de temperatura. Para simular a temperatura do canal desejado, basta utilizar os botões mais e menos e configurar a temperatura desejada. Assim como nos demais menus, através do botão Salvar registro, você pode ainda registrar as anotações que serão salvas e apresentadas nos relatórios. O HS30 também apresentará o recurso de sequência de ensaios. Através dele, você poderá padronizar a sua rotina de ensaios por sequências já gravadas ou configuradas particularmente por você. Para executar uma sequência de ensaios, basta acessar o segundo menu principal e selecionar a opção Sequência de ensaios. Este menu apresentará todas as opções de sequências já gravadas. Para executar, basta selecionar a sequência desejada e pressionar o botão Executar. Você poderá configurar a sua sequência de ensaios para que ela obrigatoriamente exija a abertura de uma nova ordem de serviço, para deste modo registrar os resultados observados. Neste caso, a sequência de ensaios inicialmente abrirá o menu de ordem de serviço, através do qual você poderá inserir os dados do equipamento ensaiado, além também dos limites a serem adotados para tal ensaio. Após entrar com os dados da sua ordem de serviço, o equipamento automaticamente se configurará para os parâmetros do primeiro passo. Nesse caso, o nosso primeiro passo é uma simulação de ECG, cuja frequência é de 80 batimentos por minuto e uma amplitude de 1 mV pico a pico.
Note que você pode configurar a sua sequência de ensaios para ela exigir que o operador registre os resultados observados. Caso assim seja configurado, não será permitido que o operador avance para o próximo passo sem o registro desse resultado. Para registrá-lo, basta pressionar o botão Salvar registros, o botão Editar no menu de registros e anotar o valor observado no menu, o valor observado no monitor. Ao entrar com os valores observados, o HS30 automaticamente avançará para o próximo passo, nesse caso, uma simulação de respiração. O operador simplesmente precisará pressionar o botão Salvar registro e registrar o valor observado. Note que através da sequência de ensaios, você acaba exigindo do operador simplesmente a seleção da sequência a ser executada e a partir daí que ele simplesmente registre os valores observados no equipamento sob ensaio. Aqui, como terceiro e último passo da nossa sequência, está o registro da temperatura. Basta então selecionar o botão Salvar registro e anotar os últimos parâmetros a serem registrados para essa nossa rotina de ensaios. Ao finalizar a sequência de ensaios, você pode simplesmente fechar a sua ordem de serviço ou realizar algum passo adicional que deseje, ou mesmo adicionar uma foto caso assim deseje. Fechando a ordem de serviço, o seu ensaio será finalizado.